Alô, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor. Hoje o tema da mensagem é Onde Adorar, tá? Eu vou ler o livro de João, capítulo 4, de 1 a 26. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus à fonte, por volta da hora sexta, que significa mais ou menos meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar a água e o poço é fundo. Os historiadores falam mais ou menos em uma profundidade de 34 metros. Onde, pois, tu tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Frisa bem esse versículo. Quem beber a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui ele está se referindo a ele mesmo, não é? Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração agora. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego agora este momento, Senhor, a tua presença, meu Pai. Que o Senhor possa agora visitar quem estiver ouvindo essa mensagem, meu Pai. Que o Senhor derrame o seu amor, meu Pai, derrame a sua glória, que vá o teu reino. Senhor, que
o Senhor possa tocar no coração dessa pessoa, em nome de Jesus. E eu te peço, meus irmãos, que vocês escutem essa mensagem até o final. Não deixe nada impedir que você escute essa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Jesus nasceu em Belém, não é? Todo mundo conhece essa história, foi para o Egito. Depois que morreu aquele que queria matá-lo, a família levou para Nazaré. Nazaré é uma pequena aldeiazinha, até hoje é uma cidade bem pequena que está lá em Israel, e na província da Galileia. Então Nazaré ficava ao norte, fica ao norte na província da Galileia, e o ministério de Jesus, a grande força do seu ministério, né, se deu, inclusive seus milagres, vários dos seus milagres, se deu também na província da Galileia, ali na cidade de Cafarnaum, que beira o mar da Galileia, né? E aquilo ali era um ponto estratégico para Jesus, o ministério dele ser ali, porque era uma cidade onde tinha um comércio muito intenso, muito forte. Pessoas vinha de vários lugares, né? Havia circulação de pessoas de várias partes, de vários locais, então era estratégico aquilo ali. Mas Jesus, ele precisava também, por conta das festas religiosas, não é? O templo de Jerusalém ficava na cidade de Jerusalém, no sul, lá na província da Judéia. Então, ficava na província da Judéia, Jerusalém, a própria cidade onde Jesus nasceu, Belém, e com certeza, todas as vezes que Jesus ele ia visitar Jerusalém, provavelmente ele ficava na casa de Lázaro, em Betânia, que também ficava próxima ali, não é? Então, havia essa necessidade de se deslocar, não só Jesus, mas todo judeu, não é? Ele tinha que sair da Galileia para ir para a Judéia, mas para passar da Galileia para a Judéia, entre essas duas províncias existia Samaria, onde tinham os samaritanos, que eram inimigos, eles não se davam, havia muitos problemas, não é? Você vê que vários exemplos dos fariseus e saduceus, eles chegaram a xingar Jesus de samaritano, vês que tu és samaritano e tem demônio, não é? Então eles tinham uma rixa muito grande, uma mágoa muito grande com os samaritanos, não é? Os samaritanos eram meio judeus, era um povo que foi introduzido ali na época em que Israel saiu e o povo foi para a Babilônia, não é? O rei da Babilônia, ele introduziu um povo diferente ali, um povo de outras partes do mundo. Então, o que acontecia? O judeu, normalmente, ele, quando queria se deslocar da Galileia para a Judéia ou da Judéia para a Galileia, eles, em vez de seguir uma linha reta, que era mais fácil, eles preferiam dar a volta, atravessavam o Rio Jordão e iam até lá em cima, tudo para não ter contato com os samaritanos, não é? O próprio Jesus, né, várias parábolas dele, ele citou o bom samaritano e por aí vai. Então, a gente não poderia esperar outra coisa de Jesus, não é? Jesus, ele não se daria esse trabalho de ter de evitar as pessoas, né? Muito pelo contrário. Jesus, ele procura os doentes, ele procura os pecadores, não é? Ele não evita esse tipo de pessoas, muito pelo contrário. Essa mulher mesmo, ele já foi sabendo, não é? Porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Essa mulher era uma mulher adúltera. E se ela estivesse dentro do povo de Israel, não é? Ela com certeza era uma forte candidata a ser apedrejada. Mas Jesus não, Jesus ele estava lá. E quando essa mulher diz aqui que ela estava tirando água pela hora sexta é meio-dia. Quer dizer, o sol a pino, quem vai tirar água a uma hora dessa, não é? Com certeza ela estava tentando evitar o contato com as pessoas, não é? As pessoas que viviam acusando ela. A mesma passagem que Jesus lá em Jerusalém, quando os fariseus eles chegam com aquela mulher pega em adultério, não é? Em flagrante adultério, e eles tentaram ali pegar Jesus, e Jesus escrevia na areia
Hoje, muitas pessoas falam aquela curiosidade, que será que ele estava escrevendo na areia, não é? E muitas pessoas se reportam a Jeremias 17, a partir do versículo 13, e você vai ver lá o que está escrito com relação a isso, a escrever na areia, não é? Mas quando cada um lê a Bíblia e interpreta de uma forma, para mim, Jesus ele estava simplesmente escrevendo na areia porque ele estava apontando o dedo para o chão. Ele não estava nessa época, nesse momento, Jesus ele não veio para julgar ninguém. Ele não veio para condenar ninguém. Ele veio muito pelo contrário, ele veio para salvar. Ele veio para trazer salvação. Ele não veio para condenar, não é? É justamente o oposto de nós. Nós temos uma tendência grande a apontar o dedo, não é? A julgar as pessoas e às vezes até condena as pessoas, não é? É uma tendência que nós, infelizmente, nós temos. Agora, o que significa adorar, não é? Adorar, meus irmãos, é você se prostrar. Adorar é um sentimento, é um estado de espírito, é um momento de rendição, de prestar culto a Deus, é reconhecer que nós somos pequenos, não é? Diante dele, que ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Criador, nossa dependência está totalmente nele. Adorar é isso, é um estado de espírito. Adorar é você se curvar a ele, reconhecer que ele é o Senhor, não é? Esse é o Jesus. Eu me lembro quando eu estava no segundo grau, tinha uma matéria que era uma matéria de artes, não é? Uma professora muito doida, e ela praticava aquelas artes cênicas, levava a gente para teatro, para assistir culto, assistir peça, não é? E às vezes acabava a peça, a gente se reunia com os atores para discutir a peça, era muito legal. E outras vezes ela nos levava para a quadra que ficava acima e tentava técnicas de relaxamento. E eu nunca consegui relaxar, né? É difícil, muito tenso, muito duro. E ela ficava, levanta os braços, respira, solta, e eu levantando os braços, respirando fundo, soltando, e a cabeça estava em outro lugar. Tinha colegas de turma que deitavam e roncavam lá, dormiam, não é? Relaxavam, e eu ficava, não conseguia fazer essas coisas, não é? Mas teve uma vez que eu experimentei uma coisa muito parecida com isso. Alguns membros da nossa igreja, nós fomos até Santa Teresa, na casa de oração, que fica lá, e lá em cima, e lá você pega uma trilha e sobe, vai lá para o monte, vai lá para o topo do monte. Uma vista linda, aquele vale, não é? Floresta. E ali nós começamos a adorar a Deus, nós começamos a louvar. Depois que acabou o louvor, nós passamos a orar. Começamos a orar, cada um orando individualmente, e eu comecei a orar em línguas, né? Todos orando em línguas, e a língua nunca fluiu tão bem como naquela vez. Eu comecei a orar e parecia que o peso do meu corpo tinha desaparecido, parecia que eu estava levitando, subindo e orando, e estava uma coisa tão gostosa, sabe? É como se não tivesse ninguém perto de mim, eu sozinho ali e sentindo a presença de Deus e subindo, né? Como se eu estivesse levitando. Até que um pastor, de repente, chegou e falou assim, todo mundo para de orar e deixa só o Jorge. Sabe, parece que eu desci igual um cometa lá de cima, puf. Eu falei, para que ele fez isso? Por que ele fez isso? Estava tão bom. Aí ele queria interpretar aquilo que eu estava orando, não é? Mas foi uma sensação que eu nunca mais senti uma sensação dessa. Então, queridos, você não precisa chegar e subir até subir um monte para adorar, não é? Nós somos já templos do Espírito Santo. O Deus habita dentro de nós. Nós podemos adorar em qualquer lugar, nós podemos adorar dentro do quarto, no banheiro, independe. Onde você estiver é o local certo para você adorar. Eu agora que não estou mais ou menos aposentado, então eu acordo cedo, bem cedo, vou para a cozinha, boto lá, pego o meu celular, boto lá na biblioteca
vou lá nos louvores e começo a louvar e vou lavando a louça. E olha, aquilo vai... Eu nem sinto que estou lavando louça. E vou louvando junto, vou cantando junto, e vou orando, não é? E isso, de vez em quando, incomoda o diabo, e acontece algum milagre, alguém chega e fala, não, deixa que eu lavo. Mas eu só de pirraça não, agora eu vou lavar até o final. Então, independe de local, independe de onde você estiver, não é? Onde você estiver é um estado de espírito, você começa a louvar, começa a adorar, começa a orar a Deus, não é? Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa, não é? Vocês se recordam quando Jesus falou, certa vez, para aqueles discípulos, vês esse templo, não ficará pedra sobre pedra. Não é? Ele profetizou a destruição do templo. E eu, às vezes, fiquei me imaginando, né? Fiquei pensando por que Deus permitiu que o segundo templo ele fosse destruído. Queridos, simplesmente porque o sacrifício já foi feito. O sacrifício que tinha que ser feito, Jesus já fez o sacrifício final. Não precisa mais haver sacrifício. O véu foi rasgado de cima a baixo, não é? Não tem mais necessidade de sacrificar animais, não é? Não tem o lugar onde adorar, é o lugar onde você estiver, independe. E hoje em dia a gente vê, não é, que Israel está agora tentando reconstruir novamente o terceiro templo. Isso eu até comentei no outro culto. Existe lá o Instituto do Templo, né, que eles já têm o bezerro, eles já têm o menorá todo em ouro, foi gasto bilhões de reais. Né? Já tem os utensílios, eles já têm treinamento de sacerdote, a veste do sumo sacerdote já está pronta, a veste dos sacerdotes já estão prontos. Né? Certa vez, já tem alguns anos, eu trabalhava com uma judia, né, uma colega de trabalho, e ela, aí de vez em quando a gente começava a conversar, né, e eu falava, Sara, eu não queria nem contar o nome dela, mas saiu. De que tribo você pertence? Das 12 tribos de Israel, qual a tribo que você pertence? Aí ela falou assim, nós não sabemos mais de que tribos nós somos. Nós nos misturamos muito, né, entre as tribos. Mas tem uma tribo, que é a tribo de Levi. Essa tribo, a gente sabe até hoje quem são dessa tribo de Levi, quem são os descendentes de Arão. Né? E hoje a gente escuta esse sobrenome Cohen, né? Toda vez que você escutar o nome desse Cohen, você fique sabendo que esse vem da tribo de Levi. Não é? Então, quer dizer, eles têm até o sacerdote já. Né? Eles ainda não caiu a ficha deles de que o Messias já veio. Não é? Só que a ideia de Messias dele não é um Messias que seja divino. Não é? Eles não acreditam na divindade de Jesus, mas Jesus ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Criador também, junto com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é Deus, esse é o grande problema, não é? Agora há pouco tempo mesmo, né, nessas semanas aí, eles, com essa Páscoa, essa última Páscoa que teve agora, eles acreditavam firmemente que o Messias viria nessa Páscoa. E apareceu lá um rapaz jovem, de 30 e poucos anos, que eles falam que também vem da linhagem de Judá, não é? Que ele conhece a Torá. Inclusive, os mais ortodoxos, aqueles velhos, estão super encantados com esse Machia, que eles acreditam que seja. O povo ainda está meio dividido, não é? Quer dizer, as coisas estão acontecendo. Mas existem também, queridos, dois momentos distintos para a gente adorar, não é? Você pode adorar ao Senhor quando tudo vai bem aparentemente, não é? Quando está tudo bem, está tudo certinho, aí a gente adora mesmo. A gente começa a adorar a Deus, né? E a adoração, ela cria um ambiente propício, né? Uma atmosfera propícia para o agir de Deus, para
para a ação de Deus, você estará com a sua fé fortalecida, o seu espírito conectado com Deus. Adorar é muito bom, mas também existem momentos em que as coisas nem sempre estão favoráveis, né? E coisas que acontecem que às vezes te tira desse estado de adoração, não é? Que você sai desse momento de adoração, você se deixa de orar por problemas de tribulação, não é? Tem um exemplo muito bom aqui de como nós devemos agir dessa forma, está em Atos 16, 19 e 26, todos conhecem muito bem essa passagem, não é? Onde Paulo e Silas eles estão lá numa cidade romana, e uma mulher de espírito adivinhador apontava todo dia, esses são os discípulos do Deus vivo, e começavam a falar. A primeira vez que eu vi essa mensagem, eu falei assim, mas, puxa, por que Paulo ficava com raiva dessa mulher? Porque ela estava falando a verdade, não é? Só que ela estava falando a verdade, mas numa forma de incitar o povo contra eles, não é? De apontar, olha o que eles estão falando, e por isso Paulo expulsa esse demônio dessa mulher, esse demônio de adivinhação. Por conta disso, os donos dessa escrava, ela perde esse poder, né, esse espírito que é expulso por Paulo, e eles deixam de ganhar dinheiro. Então, eles começam a incitar o povo contra Paulo e Silas. E aqui no Atos 16, 19, diz o seguinte, vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Esse cárcere interior era aqueles cárceres que eram feitos lá no subterrâneo, não é? Lá no escuro. Eles iam lá para o fundo, um lugar úmido, um lugar frio. E vocês se lembram, na passagem anterior, eles foram açoitados, eles rasgaram as vestes deles, eles estavam seminus, não é? Então, eles estavam naquele estado deplorável, não é? Ele, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sucedeu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Então, meus irmãos, o ato de você adorar começa a movimentar o mundo espiritual, não é? Que acaba influenciando no físico também. Adoração é isso. Quando você começa a adoração é uma arma poderosíssima. Coisas acontecem, não é? Você vê aqui, cadeias são quebradas, ela ativa o mover de Deus, né, o seu agir, ela abre portas que estão fechadas, não é? Quebra barreiras, quebra grilhões, remove de prisões espirituais, despedaça todos os nossos inimigos. É por isso que o diabo ele faz de tudo para que a gente não ore, não é? Através da prisão de Paulo e Silas, esse carcereiro ficou apavorado, achando que todos tinham fugido, e ele já querendo se matar, porque o castigo era um castigo severo, não é? Ele preferia dar cabo da vida dele mesmo, até que Paulo grita, não faças isso contigo, não é? E através dessa prisão, esse carcereiro e a sua família toda são salvos, eles são convertidos, eles são batizados, não é? Às vezes tem momentos de tribulação que a gente acha que
que esses momentos eles são para te derrubar, mas existe um propósito de tudo. Tudo acontece, nada é por acaso, não é? Lembre-se que às vezes a tribulação vem com o propósito de Deus. Não que Deus ele te coloque numa tribulação. Deus jamais ele vai te colocar numa tribulação. Queridos, eu não acredito que Deus, como Pai, ele tenta castigar, punir, colocando doenças, colocando enfermidades. Que Deus é esse que pune? Se ele diz que eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, não é? Deus é amor, ele se intitula o Deus que cura. Ele não se intitula o Deus que coloca a doença. Muitas pessoas, sabe? Eu estou assim porque Deus quer, porque Deus colocou. Deus não coloca a enfermidade em ninguém. Deus não ele não espera a morte de ninguém. Deus ele não quer ver uma mãe sem filho. Deus ele não quer que uma mulher se transforme numa viúva. Isso não é do caráter de Deus. Jesus, quando ele passou no enterro, ele foi lá, ele se compadeceu da mulher e tocou na esquife, o menino ressuscitou. Então, Deus ele não traz aflições para você. Jesus mesmo ele falou, né? As aflições fazem parte do nosso mundo. Enquanto nós estivermos aqui, passaríamos por tribulação, não é? Nós não vemos, mas acredite que coisas acontecem quando nós adoramos, não é? Lembra-se de Eliseu e seu moço Geazi, quando eles estavam cercados por aquelas tropas de assírios, né? E o garoto Geazi ficou apavorado. Ele disse: Senhor, o que nós faremos? E Eliseu, como ele era um homem de Deus, ele falou: Senhor, mostre a ele. E de repente a visão de Geazi se abriu e ele viu o sobrenatural, ele viu carros de fogo, ele viu anjos com espadas de fogo desembainhadas, né? Ele viu todo aquele poderio celestial que estava ao redor dele. Ele viu que os que estão conosco, são maiores, são mais poderosos, são mais numerosos do que aqueles que lutam contra nós, não é? Nós não vemos, mas acredite, acontece. Assim acontece conosco quando nós adoramos, quando oramos, quando nós louvamos. Certa vez eu estava já comentei isso também numa outra mensagem. Eu estava numa igreja lá em Niterói e o pastor lá, parece que era o último dia lá de oração, e ele pegou todos os pedidos de oração, era uma montanha de oração, de pedidos, de papéis de oração que estava. Ele colocou lá no centro e fez a igreja rodar e começar a adorar a Deus, a clamar, a orar, a buscar por todos aqueles pedidos. E eu estava ali de fora e, de repente, eu comecei a olhar. Meus irmãos, eu vi fumaça subindo daquela montanha de papéis de oração, não é? Eram fumaças como se fosse vapor d'água, assim, parecia aquela água quando começa a ferver, aquele vapor vai subindo, não é? E eu olhava para as pessoas e falei: será que é só eu que estou vendo isso? Vindo subir a fumaça. E quando você vai lá no livro de Apocalipse, fala que todas as nossas orações sobem ao Senhor como um incenso, não é, agradável às suas narinas, não é? Então, quando você ora, a coisa acontece. Cada oração que você pratica, que você executa, tenha certeza de que essa oração ela sobe, vai até Deus, vai até o céu, não é? Diz que ele está guardando todas essas orações, as orações dos santos, ele guarda no incensário, não é? E lá no final, lá em Apocalipse, você vê que esse incensário vai ser jogado. As circunstâncias, queridos, da vida, elas conspiram para que nós não adoremos ao Senhor, não é? Essa é a grande estratégia do inimigo. E quando não adoramos, ficamos mais vulneráveis, não é? Nós nos afastamos mais da presença de Deus, surgem situações que minam o nosso relacionamento, nos afastam, não é? Você que é jovem ou você que já foi jovem, se lembra daquela época de namoro? Às vezes você começa a namorar e aparece aquela paixão, não é? Aquela vontade que você tem de
de ficar o dia inteiro com a pessoa. Você, quando não está com a pessoa, você liga, manda zap, não é? É aquela vontade que, sabe, você não se cansa, não se enjoa disso, não é? Aí, de repente, acontece de um rompimento, assim, surge uma longa viagem ou uma das pessoas vão para uma outra cidade, aí você passa a se relacionar por videoconferência, mas vai chegando uma hora que você percebe que a coisa vai esfriando, não é? Você passa a ter um outro ambiente, você passa a frequentar um outro ambiente, a pessoa outra, surgem novas amizades, novos relacionamentos, até que a coisa esfria e quando você vê, já acabou, não é? E é assim, às vezes, que acontece com o nosso relacionamento com Deus. Quem aqui não se lembra do primeiro amor, não é? As coisas que aconteciam nessa época, o que a gente sentia o nosso coração arder, mas o dia a dia vai minando, vai nos roubando, né, aos poucos, sem nós percebermos. Nós temos uma tendência também a olhar só para as coisas que não são boas, as coisas que não, as coisas tristes, não é? A gente não passa, o nosso foco geralmente está nas coisas ruins, as coisas que acontecem no dia a dia. A gente nunca vê o lado bom das coisas, nunca vê a parte boa também que acontece na nossa vida. E Jesus, ele está dizendo hoje para você, olhe para mim, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o momento que você está passando agora, não é? Olhe para mim. Lembra-se de Pedro, quando ele começou a andar nas águas, de repente ele começou a ver as ondas, ele viu a tempestade, o vento, ele tirou o olhar de Jesus, né? Ele tirou o foco de Jesus e ele começou a afundar. Aqui em João 16:33, Jesus disse, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, não é? Quando você tiver um tempinho, leia o Salmo 121 todo. Elevo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, não é? O nosso socorro, queridos, não está em conta bancária, o nosso socorro não está na nossa saúde, o nosso socorro não está na força do nosso braço, não é? O nosso socorro não está nas pessoas, o nosso socorro ele está em Deus, ele vem de Deus. É isso que a gente tem que focar, que o nosso socorro vem dele, não é? Pecado, o que é pecado? Errar o alvo. Quem é o nosso alvo? O nosso alvo é Jesus, não é? Deixe o arqueiro, que é o Espírito Santo, né? E nós, como flechas vivas, ser atiradas na direção do alvo, que é Jesus, não é? Você se lembra de quando você era criança, não é? Jesus mesmo ele falou que a gente precisa ser como criança, não é? Você se lembra quando o teu pai te pegava pela mão e você atravessava a rua e você não olhava para os lados, né? Você já reparou que às vezes essas crianças, hoje em dia mesmo, você não precisa ter passado, mas você já presenciou, você pega a mão de uma criança, o pai, a mãe, e você atravessa a rua e essa criança ela não perde tempo olhando para os lados, não é? Por quê? Porque ela confia, ela acredita, ela sabe que quem está ali segurando na mão dela é uma pessoa de confiança, uma pessoa que ela sabe que quer o melhor para ela, não é? É uma pessoa que quer a sua proteção, que vigia, que guarda por ela, que olha por ela, que protege, né? Que guarda. E é essa confiança que nós temos que ter também, não é? A gente tem que nos entregar a Deus, como essas crianças se entregam também, e peça ao Espírito Santo de Deus. Clame a Ele que te dirija. Se você tem dificuldade, se você tem dúvida do que você tem que fazer, de que atitude você tem que tomar, se você hoje está num dilema e não sabe o que fazer, peça ao Senhor, não é? Que Ele vai te mostrar. Nós precisamos compreender uma coisa também importante que a gente vê aqui nesse texto, querido. João 4:10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, né, que é o amor,
E quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Não é? Que água viva é essa? Não é? A gente sempre escuta falar em água viva. Que água viva seria essa? E a gente precisa compreender a tradição deles, os costumes deles, não é? Essa água viva, queridos, é toda a água que é água corrente, é uma água que não é represada. Não é uma água como um lago, que é uma água fechada, né, que não tem saída, como um mar morto, não é? A água viva é toda água corrente, como se é água de rio. São os rios, são águas que correm, elas não ficam paradas, não é? As cachoeiras, não é? Isso são águas que eles consideravam água viva, não é? E essas águas vivas, eles utilizavam essas águas nos rituais de purificação, não é? Existiam uns tanques próprios, uns tanques em que as pessoas, esses tanques eram preparados, eles tinham a saída para a água não ficava parada, ela não ficava represada. E nos rituais de purificação, a pessoa descia nesse tanque, não é? Até hoje, se você for lá em Jerusalém, você vai ver esses tanques de purificação, não é? Você percebe que essa purificação ela vem desde o deserto, os rituais, não é? Daí vem o batismo de João Batista, né? O João Batista ele batizava no Rio Jordão, onde fluía as águas, não é? E nesses rituais de purificação, o homem mergulhava até cobrir a cabeça e subia, não é? Hoje em dia, e aqui Jesus ele fala, né, que fluirão de nós rios de água viva. Você não precisa, para se purificar, você não precisa abaixar em nenhum poço. Você não precisa mais praticar esses rituais. A água viva já flui de dentro de você normalmente. O que isso significa, queridos? Significa que você está sendo purificado o tempo todo. Você se lembra quando, no início que eu falei, rios fluirão de água viva eternamente. Quer dizer, nós estamos constantemente sendo purificados de todos os nossos pecados. Jesus Cristo, ele já fez o sacrifício. O sangue que foi derramado está sobre nós. Então, nós já somos purificados. Nós não precisamos mais de rituais de purificação. Eu vou preparar uma mensagem sobre o batismo, sobre a importância do batismo, futuramente. Eu espero que, de repente, na próxima mensagem, eu acho importante vocês saberem a importância do batismo, não é? Eu falei um pouco do batismo na mensagem passada. Então, flui do teu interior rios de água viva. E você, com o seu interior purificado, lavado, não é? O seu interior, ele acaba colocando para fora, para o seu exterior, aquilo que está dentro de você. E o que sai de nós, queridos? Sai amor, sai bondade, não é? Sai longanimidade, sai mansidão, sai domínio próprio, não é? Sai os dons do Espírito. Então, vê a importância aqui, não é? Do que Jesus fez por nós na cruz, não é? Ele nos deu essa água viva que flui constantemente. E finalizando, eu queria que vocês acordassem, queridos. A coisa mais valiosa é o nosso tempo e não damos o devido valor. Mas o nosso inimigo, ele sabe disso, ele coloca várias coisas, não é? Ele coloca situações, coloca tribulações, momentos de dificuldade, não é? E, além disso, não é? Dos problemas que já surgem normalmente, hoje nós temos várias coisas, nós temos o WhatsApp, tem gente que é viciada em WhatsApp, não sai de WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, não é? Netflix, o Amazon Prime, não é? Vale a pena ver de novo, mais uma vez, não é? E o mundo é isso, é um mundo de magia, de entretenimento, não é? Como o nome já diz, é entreter. Não é? Esse mundo ele está agora para te desviar. Não é? É a distração, é aquilo que rouba o nosso tempo com Deus. Todas as coisas agora estão roubando, vêm para roubar o nosso tempo com Deus. Meus irmãos, lá na Europa agora,
As igrejas se transformaram em museus, as igrejas elas se transformaram em centros culturais, restaurantes. O humanismo invadiu a Europa, não só a Europa ocidental, mas o leste europeu também, não é? Cristãos estão sendo mortos na África, Sudão, Irã, Iraque, Índia, vários lugares já acontecendo, não é? E as coisas elas começam a fluir de uma forma assim muito gradativa, muito lenta, que a gente não vai percebendo, não é? É igual aquele caso do sapo. Se você coloca o sapo dentro de uma panela com água quente, ele pula, mas se você deixar ele lá com água fria e esquentar aos poucos, ele vai ficando. E é assim que a nossa mente vai ficando, vai se cauterizando. Não é? A gente vai deixando, não vai percebendo, mas as coisas vão se tornando normais no dia a dia. E olha como nós estamos vivendo hoje, não é? E as pessoas aceitando isso de uma forma normal, natural. Eu me lembro quando eu era pequeno, quando eu andava com a minha mãe, de mãozinha dada, às vezes passava um carro fúnebre, a gente olhava aquele caixão, minha mãe, não olha não, que dá azar, não é? O caixão, passava aqueles carros fúnebres devagar, aí era uma sensação horrível, não é? A gente não olhava. E hoje em dia você vê corpos pelas esquinas, não é? E você vê os noticiários, é mais um CPF cancelado, mais um CPF cancelado e mais uma alma que foi perdida para o diabo, que foi parar no inferno, não é? A gente está se tornando assim, frio. A Europa está assim, não é? A apostasia já está aí, o amor já está se esfriando, todos os sinais, queridos, mostrando, mas a gente, sabe, estamos como que dormentes, não é? Você vê esses filmes dos Estados Unidos, os zumbis, né? Zumbilândia, o americano adora filme de zumbi. Você vê as pessoas na rua como é que estão andando, cabeça baixa, olhando para celular, não olha mais para o mundo, não tem mais relacionamento cara a cara, não é? Agora a gente ainda é obrigado a usar máscaras, não é? As coisas estão acontecendo e a gente precisa se aperceber dessas coisas. A adoração não é um amuleto, não é agora eu vou passar a orar, agora eu vou passar a adorar. Não, a adoração ela é uma coisa que vem de dentro para fora. Quando você começa a adorar, você começa a se conectar, teu espírito fica conectado com Deus. A sua visão, tanto a visão espiritual quanto a sua visão geral, ela abre. Você passa a ver, é como se descortinasse novamente o véu, tirasse o véu, não é? A gente precisa acordar, nós precisamos ver. Não usar a adoração como um amuleto, mas usar a adoração como uma forma de... É culto a Deus, não é? Adorar a Deus, é esse Deus que nos serve, não é? Nós não temos que temer, nós não temos que ter medo de nada, não é? As coisas estão acontecendo, mas a gente tem que ficar firme, porque o nosso socorro é o Senhor. E mais uma vez, com relação ao tempo, nós precisamos acordar. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos estar disciplinados. Você pode ver Netflix, você pode ir no Facebook, você pode usar o WhatsApp, não é? Mas você precisa determinar um tempo para Deus, não é? Tem que ter disciplina, porque senão essas coisas vão roubando o seu tempo de Deus, o nosso tempo de relacionamento com Deus. Isso não pode acabar. As pessoas ficam 2 horas na academia, mas não consegue buscar, ler a palavra de Deus durante 10 minutos, não é? Não oram mais. Daqui a pouco eu vou orar e você não ora, não é? As pessoas cultuam muito mais as outras coisas desse mundo, que são coisas perenes, são coisas passageiras, não é? A gente não dá valor àquilo que tem que ser dado. Olha, eu costumo sempre, todas as vezes que eu vou num velório e alguém pede para eu dar uma palavra, não é? Sempre vem na minha cabeça esse versículo aqui de Tiago 4:14, que diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Vocês já repararam quando é de manhã, amanhece com aquela neblinazinha e vem o sol e de repente a neblina
some. Assim é a nossa vida. A nossa vida é uma coisa muito passageira, não é? A gente não sabe nem o dia de amanhã, não é? A gente acha que vai durar 80 anos, 100 anos, não é? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. E eu fiquei meditando sobre isso. Se você for reparar a nossa vida aqui na Terra, e nós sabemos que nós somos eternos, não é? A vida aqui na Terra é uma coisa... É como se fosse um pingo de água no oceano. Mas, queridos, essa vida que nós estamos agora nesse momento, ela é tão importante que o que nós fizermos nela, as atitudes que nós tivermos, não é? A posição que nós estejamos com relação às coisas, com relação ao Criador, não é? É nessa pequena fase de vida que vai determinar toda a sua vida eterna, não é? É pouco, muito pouco, não é? Quando a gente vê, é um apagar de olhos, não é? É assim como um arrebatamento, é num fechar de olhos que a gente irá. E hoje vai definir o que você vai passar amanhã, não é? Como será o teu amanhã, a tua eternidade, não é? Então, queridos, essa mensagem de hoje é para isso. A gente precisa acordar, a gente precisa voltar a buscar a Deus, a gente precisa orar mais, a gente precisa perder mais tempo, não é? A gente tem que acordar, não é? A gente tem que ver essas distrações que estão hoje aí, são distrações colocadas, não é? Tem coisas úteis? Tem, mas a gente tem que saber dosar, não é? Vamos olhar o que está acontecendo, não é? A gente tem que ter essa percepção, e essa percepção quem dá é Deus, não é? É Deus que nos dá, é Deus que nos mostra, é Deus que olha os sinais, não é? A gente tem que se perceber dos sinais, tem que prestar atenção nos sinais, nas coisas que estão acontecendo, não é? Não é por conta de catástrofes que estão agora, pandemias, essas coisas vêm lentamente, e a gente sabe que está muito próximo, não é? Jesus, ele está voltando. E olha, não precisa ter construção de templo, não precisa aparecer nada, sinal nenhum, a gente não sabe quando vai acontecer essas coisas. Existem correntes pré-tribulacionistas, uns dizem que o arrebatamento vai se dar no meio da tribulação, outros falam que o arrebatamento vai se dar pós-tribulação, que a igreja vai passar, sabe? Ficam discutindo no YouTube, correntes pró, correntes contra, e se você for ver as argumentações de cada um, sabe, são coisas convincentes. Então, na verdade, a gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o que tem que ser, a gente tem que estar ali prontos, não é? A gente não tem que esperar essas coisas. A gente tem que estar preparados. Nós temos que ficar vigilantes, porque Jesus mesmo não sabia o dia. Ninguém sabe. Ele falou, só o Pai sabe. Né? Mas uma coisa ele disse, venho como ladrão, eis que virei como ladrão. Então, queridos, que essa palavra de hoje seja uma palavra para te exortar, para acordar, para tirar dessa sonolência espiritual. Né? Vamos abrir os nossos olhos, vamos buscar mais a presença de Deus. Né? Vamos dar valor àquilo que é verdadeiro. Não é? Tudo que está nessa vida é passageira. Perdemos muito tempo pensando em como ganhar dinheiro, como vai ser isso, como vai ser aquilo. Busca a presença do Senhor. Essa é a minha oração para você hoje, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.